Olá, olá, estudante, professor Mário Jonas aqui, e vamos começar o nosso conteúdo de matemática. E vamos trabalhar aí com a geometria analítica. E a aula de hoje, o tema é distância entre dois pontos. Então, vem comigo. Então, na aula de hoje, vamos trabalhar a distância entre dois pontos. Professor, o que seria a distância entre dois pontos? Vamos começar pensando assim, no plano cartesiano. Bom, o que seria o plano cartesiano? O plano cartesiano tem dois eixos, eixo x, eixo y. Então, da horizontal é eixo x, eixo y. O eixo x é o eixo das abscissas, eixo y é o eixo das ordenadas. E para cada ponto nesse plano cartesiano, eu consigo uma coordenada no eixo x. Então, vamos considerar isso aqui o meu ponto P. Aqui eu tenho a coordenada do ponto P, a coordenada em x. E aqui eu tenho a coordenada em y do ponto P. Então, toda vez que eu tenho um ponto, eu tenho o x desse ponto, que é a minha primeira coordenada, e eu tenho o y desse ponto, que é a minha segunda coordenada. Então, eu quero que vocês tenham em mente que toda vez que eu tenho um ponto no meu plano cartesiano, a primeira coordenada é sempre o valor de x, tá? Isso é um valor fixo. O segundo é sempre o valor de y. Isso é um valor fixo. Professor, é sempre o mesmo valor? Não. A primeira posição é sempre x e a segunda posição é sempre y. Então, exemplo. Eu tenho um ponto P. Esse ponto P é 2 e menos 3. Bom, significa o seguinte, que o meu x, olha só, o x do ponto P é igual a 2 e o y do ponto P é igual a menos 3. Eu quero que vocês compreendam que a primeira coordenada é sempre o valor de x, segunda coordenada é sempre o valor de y. Primeira coordenada é o valor de x, segunda coordenada é o valor de y. Tenham isso sempre em mente. Tá, professor, mas como é que eu vou calcular a distância entre dois pontos? Então, vamos pegar dois pontos quaisquer nesse meu sistema cartesiano. Olha só, e vamos calcular a distância. Então, a distância entre dois pontos. Bom, a distância entre dois pontos vai ser dada pelo seguinte, olha só. Vamos pegar aqui o ponto A, e aí eu tenho uma coordenada em x, que é o x do ponto A, tenho uma coordenada em y, que é y do ponto A. Vou pegar um ponto B aqui, tenho uma coordenada que é x de B, tenho uma coordenada aqui que vai ser o y de B. Então, esse aqui é meu ponto B. O nosso objetivo é calcular a distância do ponto A até o ponto B. Então, eu quero calcular a distância do ponto A até o ponto B. Eu quero que vocês percebam o seguinte, olha só esse segmento de verde. Esse segmento de verde, ele é paralelo ao meu eixo x. E se vocês observarem, para calcular esse segmento de verde, que eu vou chamar de ΔX aqui, ó, ele é o x de B, porque ele está à direita ali, tá? Menos o x de quem? O x de A. E vamos pegar esse outro segmento aqui, vamos pegar esse segmento aqui em azul, ó, claro. Formando um ângulo de 90 graus, eu vou chamar isso aqui de variação de y, que vai ser o quê? Y de B menos o y de A. Olha só, y de B menos y de A. Distância entre os pontos A e B. Se vocês notarem, esse triângulo formado aí é um triângulo retângulo. E em todo triângulo retângulo podemos aplicar o teorema de Pitágoras, tio Pit. Então, o que garante o teorema de Pitágoras? Que dado um triângulo retângulo de hipotenusa A e catetos B e C, eu tenho que A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a distância entre dois pontos aqui, ela vai ser dada por qual fórmula? Vamos avaliar? Aqui, ó, vamos deixar nesse quadradinho aqui.
A distância entre os pontos A e B, e aí eu quero que vocês entendam que esse Azinho aqui, ele pode ser escrito como? Se eu tiro a raiz quadrada dos dois lados aqui, ó, simplifica, me dá somente o valor de A. E isso vai ser igual a raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, quer dizer que a distância entre os pontos A e B elevado ao quadrado vai ser igual a x de B menos o x de A ao quadrado mais o y de B menos o y de A elevado ao quadrado. Se eu tiro a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, eu tenho que a distância do ponto A até o ponto B vai ser igual a raiz quadrada, mesmo esquema que fizemos ali no Teorema de Pitágoras, olha só. O x de B menos o x de A elevado ao quadrado mais o y de B menos o y de A elevado ao quadrado. Então, essa é a fórmula para calcular a distância entre os pontos A e B. Tá, professor, mas como é que eu aplico isso em um exercício? Quer ver? Vamos fazer um exercício aqui? Olha só que fácil. Então, calcule a distância entre os pontos A e B. Vou fazer alguns exemplos aqui, ó. No item A, vamos pegar o ponto A como sendo 1, 3, e o ponto B como sendo o ponto 4 e 7. Eu quero calcular a distância entre esses dois pontos. Professor, como é que eu calculo a distância entre dois pontos? Primeira coisa, você vai escrever a fórmula. A distância entre os pontos A e B vai ser igual a raiz quadrada de x de B menos x de A elevado ao quadrado mais y de B menos y de A elevado ao quadrado. Olha só, a distância entre os pontos A e B, x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Então, a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada. Bom, quanto vale o x de B? Bom, o x de B é 4. Então, 4 menos o x de A. O x de A é 1. Professor, mas por quê? Lembra que o primeiro valor sempre é x, segundo valor sempre é y. Tenho isso em mente. Então, x do ponto B, y do ponto B, x do ponto A, y do ponto A. Não se esqueçam. X de B menos x de A. Então, 4 menos 1 elevado ao quadrado, mais 7 menos 3 elevado ao quadrado. Bom, 4 menos 1 dá 3. Então, a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 7 menos 3 dá 4, elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é fazer 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 9, mais 4 ao quadrado é fazer 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 9 mais 16. Bom, 9 mais 16 vai dar 25. Bom, qual é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25. Quer ver? Vamos lá para o exemplo B aqui, para a gente finalizar esse momento de hoje. Meu ponto A, ponto menos 2, 1. E o ponto B, ponto 3 e 13. Professor, como é que eu faço para calcular? Bom, primeira coisa, você precisa colocar a fórmula da distância entre dois pontos. Distância entre os pontos A e B vai ser igual a raiz quadrada de x de B menos x de A elevado ao quadrado mais y de B menos y de A elevado ao quadrado. Quem é o x do ponto B? Lembre-se que é x, y, x, y.
Belezinha? Então, vamos lá. A distância do ponto A até o ponto B vai ser igual a raiz quadrada de x de B. O x de B é 3, menos o x de A. Professor, o x de A é menos 2. Sim. Quando o número for negativo, coloca entre parênteses, ó, menos 2. Porque eu vou precisar fazer um joguinho de sinal aí. E elevado ao quadrado mais y de B, que é 13, menos y de A, que é 1. E tudo isso também elevado ao quadrado. Quando eu tenho aqui, ó, menos vezes menos, isso dá mais. Então, a distância do ponto A até o ponto B vai ser a raiz quadrada de... Bom, 3 mais 2 dá 5, então isso vai ser 5 elevado ao quadrado, mais 13 menos 1 dá 12 elevado ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Então, isso aqui vai dar 25. E 12 ao quadrado é fazer 12 vezes 12. 12 vezes 12 é 144. 25 mais 144, isso dá 169. Raiz quadrada de 169. Bom, raiz quadrada de 169 é 13. Por quê? Porque 13 vezes 13 dá 169. Então, calcular a distância entre dois pontos é fazer a variação de x ao quadrado mais a variação de y elevado ao quadrado, eu tiro a raiz dessa soma, da soma desses dois números. Belezinha? Não se preocupem, tá? Na próxima aula, em especial, vou fazer mais alguns exercícios antes de dar continuidade na matéria, beleza? Tchau, tchau e até a próxima.